Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é o Cides e vamos iniciar agora a segunda lição do curso, sobre a Igreja Bíblica. O tema agora é, nessa lição 2, a Igreja Planificada. Então, o que é que isso quer dizer? A Igreja ela foi preparada por Deus. Ela foi cuidadosamente planejada, porque Deus tinha a intenção de ter um corpo de pessoas formado de todas as nações. Então, esse é o tema dessa segunda lição. Vamos então começar pela introdução. Bem, primeiramente, jamais entenderemos bem o Velho ou o Novo Testamento até sabermos exatamente quando e como começou a igreja. Se a pessoa não sabe responder essa simples pergunta, pode ter certeza que tudo vai estar muito confuso. Tudo vai estar muito confuso e as coisas do antigo vão se misturar com as coisas do novo, Então, o marco decisivo para entendimento sobre tudo sobre o cristianismo é saber exatamente quando foi que a igreja começou e de que maneira, e onde foi. A igreja ou, claro, comunidade dos seguidores de Jesus Cristo. Vamos usar aqui uma ilustração para a gente entender bem esse assunto. Ilustrando melhor o nosso pensamento acima, vamos discutir o início de uma nação que se tornou independente, a nossa nação, o Brasil. Bem, não saberemos ao certo quando a Constituição e as leis brasileiras entraram em vigor, se não soubermos a data da sua independência. O povo brasileiro estava aqui séculos antes do início da nação atual e das leis que agora regem o país. Antes do reconhecimento da nova nação, as capitanias brasileiras estavam sujeitas ao governo português e também seguiam a lei do governo português. No momento famoso do Grito do Ipiranga, embora exista muita contestação de como foi isso, mas não é o assunto aqui nosso, mas vamos considerar que a partir do momento desse grito, dessa independência, então foram dados os primeiros passos para a independência do Brasil, iniciando-se então uma nova Constituição de leis e direitos. Agora leis brasileiras, não mais tendo vínculo com Portugal. Não foi assim? Então, claro que alguns dos princípios da lei portuguesa foram adaptados pelos líderes brasileiros, sabemos disso, mas a autoridade e o Código Civil de Portugal foram rejeitados a favor de um novo sistema. No Brasil, ninguém pensa mais em voltar ao antigo Código Português, pois vivemos agora sob o novo Código Brasileiro. Às vezes estudamos a história e as leis portuguesas para informação, você estuda, na escola, no primário, se estuda isso, e utilizando alguns dos seus princípios, mas não vamos jamais aceitá-las de forma nenhuma hoje aqui no Brasil. Isso se aplica perfeitamente ao próximo tema, ao que estamos estudando, Cristo e a sua nova nação, agora formada de todos os povos, não mais formado somente de judeus, mas agora de todos os povos. Então, da mesma maneira, em nosso estudo das Escrituras Sagradas, não precisamos voltar à lei de Moisés, nem a qualquer outra parte do Velho Testamento para determinar a validade de qualquer lei a respeito do reino de Cristo. Não precisamos, porque Cristo inaugurou uma nova nação, com leis novas, embora essas tivessem alguns pontos em comum com as alianças e sistemas anteriores. Então, qual era a nação que havia antes? A nação de Israel. Cristo inaugurou a nova nação, formada também a partir de Israel, mas agora não somente de judeus, mas de todas as nações. Então, essa passou a ser a nova Israel. É muito importante entender isso, porque ainda tem gente batendo e querendo achar que Deus ainda está com um plano lá para Israel. O atual Estado de Israel não tem nada a ver com o plano de Deus que foi inaugurado aqui a partir de Jesus Cristo. Vamos ver essas passagens. Primeiramente, Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5, 18. Em Pentecostes veio o Espírito Santo, e ele foi dado a todos aqueles que creram, se arrependeram e foram batizados. Então, não estamos mais debaixo da lei, porque agora estamos vivendo pelo Espírito. Hebreus 9,15, por essa razão,
Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então a própria Bíblia, em Hebreus, confirma que há duas alianças. A primeira, a antiga, no Antigo Testamento. A atual, essa que agora estamos. E nessa nova aliança, diferente da época do Antigo Testamento, todos nós temos acesso agora ao trono de Deus. Veja o que diz aqui em Hebreus 10. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Veja que ele está usando aquela linguagem do Antigo Testamento do templo, onde tinha o Santo dos Santos, tinha o véu, e só o sumo sacerdote podia estar lá na presença de Deus, na Arca da Aliança, fazer o sacrifício pelos pecados. E ele mostra essa comparação que agora nós entramos pelo sangue, não do Cordeiro, mas pelo sangue de Jesus. Então ele continua dizendo: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Parece alguma referência aqui, talvez, ao batismo, mas no Antigo Testamento eles faziam purificação, os sacerdotes, fazendo aquela lavagem, havia a bacia que se lavava antes de fazerem os serviços sagrados no templo. Deixar de entender esse princípio resultará sempre em uma incompreensão do verdadeiro sentido do cristianismo e da nossa obrigação para com seu legislador, Jesus Cristo. Para que tenhamos certeza absoluta sobre quando se deu o início real da Igreja ou do Reino de Cristo, vamos estudar o assunto mais detalhadamente. Primeiramente, será que a Igreja e o Reino de Cristo são idênticos? Será que a Igreja e o Reino prometido, o Reino eterno, são a mesma coisa? Ou será que o Reino ainda virá? Bem, muitos afirmam que não, explicando que Jesus pretendeu iniciar o seu reino eterno entre os judeus, mas esses o rejeitaram. Então eles dizem, aí ele teria estabelecido a igreja para ser entidade temporária até que ele venha para trazer o reino. E aí vai ter a salvação para Israel e tem toda aquela história. Mas espera aí. Pense um pouco. Quer dizer que a profecia foi feita para o estabelecimento do reino em Israel e ela não foi cumprida, Deus não conseguiu fazer porque os judeus rejeitaram. Você acha isso razoável? Bem, e a controvérsia continua sobre o reino ser ou não ser sinônimo de igreja. Bem, enquanto alguns afirmam milhares de diferentes doutrinas baseadas na suposta diferença de significado entre essas duas palavras, na verdade, se fizermos uma pesquisa, vamos ver que o reino ele se difere da igreja em um só sentido, quando às vezes se aplica ao reino celestial, que ainda, claro, iremos herdar. Então, a Bíblia fala sobre aqueles que desde antes de Jesus, por ter obedecido a Deus, foram levados para o reino. Aí no caso é o reino eterno, Lucas 13:28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Jesus falando daqueles que rejeitam a salvação e chegaria o dia que viriam muitos no reino e eles fora. Aqui o reino está no sentido do reino celestial. Mas, veja bem, além disso, toda a aplicação da palavra reino está praticamente ligada à igreja. Jesus estabeleceu entre nós a igreja e a ela só pertencerão aqueles de nossa época que creem e são batizados. Assim, automaticamente nascidos aonde? No reino de Deus. Veja essa passagem de Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para onde Jesus nos transportou quando ele nos libertou do império das trevas? Para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Então, onde é que nós temos a salvação? O perdão dos pecados. Quando nos convertemos, somos batizados. Aonde? Na igreja. Então, a igreja é o reino. O reino aqui está tendo o mesmo sentido. Cristo nos liberta do império do pecado e nos transporta para o seu reino. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar
no reino de Deus. Então, se uma pessoa hoje ela se converte, ela nasce, ela é batizada, ela recebe o Espírito de Deus, ela renasceu para Deus, onde é que ela vai entrar? No reino de Deus. Praticamente falando, então, as duas entidades são, em nossa época, idênticas e essenciais à salvação. Falando sobre a importância da igreja ou reino, temos aqui uma citação do bispo Leslie Newbigin. Veja o que ele cita nessa parte aqui. Há uma comunidade atual e palpável, a qual é chamada o povo de Deus. Aqui o Deus ficou errado, desculpe, mas ou o corpo de Cristo. É um fato de significado incontestável que o que foi deixado aqui pelo Senhor não é basicamente um livro, ou credo, nem um sistema filosófico, ou uma coleção de requisitos sobre a vida, mas uma comunidade palpável. Jesus dedicou todo o seu trabalho de salvação a essa comunidade, a qual não foi secundária no seu plano, mas um fato primordial. Ele veio para iniciar uma comunidade por ele mesmo escolhido. Está falando da igreja, E Jesus não veio simplesmente deixar um livro. Existe um livro, deixou sua palavra, mas o que ele está dizendo é que ele não veio deixar somente um livro, mas uma comunidade de pessoas, ou seja, uma fraternidade espiritual. A igreja é um corpo de pessoas que formam uma fraternidade espiritual. O reino, ele é um reino espiritual. Os judeus entendiam isso? Bom, até para os apóstolos foi difícil entender isso. Eles viam o reino no sentido físico, no sentido nacionalista. Eles achavam que Jesus ia sentar em Jerusalém e iria governar todas as nações. E foram surpreendidos ao ver Jesus ser condenado e morto. Mas Jesus já havia dito: o meu reino não é desse mundo, para Pilatos. O reino de Cristo foi estabelecido sim, mas não politicamente, mas espiritualmente. Espero que você esteja entendendo bem esse ponto. Deus sabia que os homens precisariam de uma fraternidade espiritual para que pudessem continuar fiéis. Os homens necessitam dos outros, não é verdade? Nós precisamos uns dos outros, temos que viver em comunidade. Ninguém vive bem sozinho. Precisamos uns dos outros, recebendo e dando mutuamente exortação, convicção, encorajamento. Ninguém é suficientemente forte ou corajoso para existir sozinho. Se alguém diz assim: eu estou bem, em minha casa, eu oro a Deus, tudo bem, mas isso não é normal, isso não é o que Deus quer. No caso de louvor e serviço cristão em conjunto, o resultado é maior do que a soma das suas parcelas. Os homens podem cultuar Deus isoladamente, claro que podem, mas eles têm muito mais chance de fortalecimento espiritual se participam regularmente da experiência gratificante de louvor coletivo. Apesar da existência de problemas, claro, dentro da igreja, a igreja é formada de pessoas são falhas, então sempre a igreja vai ter problemas, Mas entenda uma coisa: sem ela a vida é muito, muito, muito pior. E a igreja bíblica que estamos estudando aqui, ela não nasceu durante uma só noite, ocultamente, ou acidentalmente, jamais. Ela é absolutamente essencial no esquema de Deus. Ela foi planejada, profetizada, prometida e posteriormente edificada. Tudo isso a Bíblia nos mostra claramente. E vamos às passagens. Primeiramente, planificada desde a criação. Em primeiro lugar, a igreja existia na mente de Deus desde o início do mundo. Deus sabia que o homem ia cair em pecado. Então ele sabia que ele tinha que ter um plano para resgatar o homem. O homem tinha que viver em comunidade. Esse era o reino que Deus estava pensando. Esse fato, o apóstolo Paulo, ele declarou aos cristãos em Éfeso, quando disse: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Veja bem, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, para a adoção de filhos, veja bem, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no mar. Então, Deus escolheu um povo, ele escolheu uma comunidade que seria separada
que seria para ele. E seria através de Jesus Cristo, adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Agora entenda uma coisa. E isso é através do livre-arbítrio. Não é uma escolha, não é que Deus escolheu pessoas celestiais. É impossível conceber um Deus que iria fazer acepção. A palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, como é que Deus iria escolher algumas pessoas e outras não? Entenda que está falando que Deus escolheu um povo, mas cada um decide fazer parte do povo escolhido. Observe nessa passagem que Paulo está falando à congregação na cidade de Éfeso e diz que Deus os havia escolhido antes da fundação do mundo. Isso significa que Deus estava pensando na igreja antes mesmo da criação do nosso mundo físico. Isso é, naquele tempo muito remoto no passado, Deus já estava planejando a igreja. Por isso sabemos que ela se originou na mente de Deus. Não foi ninguém que teve a brilhante ideia de fazer uma igreja. A igreja não veio da mente do homem. A igreja veio da mente de Deus. Seria absurdo então ignorar, depreciar ou menosprezar aquilo que o Deus Criador planejou desde o começo. Se o próprio Deus pensava na igreja desde então, o mínimo que podemos fazer é estudá-la minuciosamente, dela participando incondicionalmente, além do plano de salvação eterna incorporado em Jesus Cristo, e pela mensagem de Deus preservada para sempre nas Escrituras, não existe no mundo coisa alguma mais importante do que a esposa de Jesus, ou seja, a sua igreja. Então, queremos com isso enfatizar aqui que é impossível a vida cristã sem a igreja. Separado da igreja, você não é cristão. Você não está com Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Para eu estar em Cristo, eu tenho que estar na igreja. Mas estamos estudando aqui sobre a igreja nos moldes bíblicos. Existem milhares de igrejas formadas nos moldes humanos, tradições humanas, regras humanas, doutrinas humanas. Então temos que ver o padrão para poder entender o que é certo, o que é errado, o que realmente é bíblico e o que não é bíblico. É isso que vamos estudar em todas essas lições. Vamos continuar esse estudo na próxima videoaula.